Bom dia, meu nome é Sérgio Feitosa Costa, eu sou o autor do software Suite Gear Design e vou estar apresentando esse treinamento virtual sobre o uso do software, sobre os conceitos de engenharia que são necessários para a sua boa utilização. Esse software ele permite substituir os ensaios iniciais que são realizados geralmente em laboratórios, são ensaios muito onerosos, no início de desenvolvimento de produtos. Ele permite substituir esses testes reais por simulações de testes feitas em seu próprio computador. Trabalhei 25 anos nos laboratórios de alta potência e alta tensão do CPEL e nesses últimos 20 anos eu tenho atuado como colaborador de vários fabricantes de equipamentos no desenvolvimento de novos produtos, tanto no Brasil como no exterior. O treinamento ele mescla alguns vídeos com 5 sessões individuais de 1h30 em que eu apresento aqueles conceitos e tiro dúvida dos alunos. Eu espero poder vê-los no nosso próximo treinamento. Muito obrigado. O software Suite Gear Design ele foi criado por mim para o projeto de painéis, barramentos, de média tensão e baixa tensão e o desenvolvimento de projetos através da simulação daqueles ensaios mais onerosos da IEC 62271-200 e 61439. Eu trabalhei 25 anos em laboratórios e sei quão onerosos são esses testes e como eles são uma barreira para os fabricantes no desenvolvimento de seus produtos. Então, o software Suite Gear Design visa facilitar o dia a dia de fabricantes, certificadores e laboratórios de testes, e ele não tem fins acadêmicos. Ele, ao evitar testes de laboratórios, ele viabiliza e acelera o desenvolvimento de novos produtos e a melhora de produtos existentes. O uso de laboratórios não é dispensado, os laboratórios são imprescindíveis, mas ele é realizado apenas na parte final, nos ensaios de tipo finais que são necessários para que se obtenha um relatório de testes que vai ser utilizado na comercialização do produto. O objetivo do software é prever os resultados de testes e estender a projetos não testados a viabilidade de testes já realizados, a validade de testes já realizados. Isso é uma abertura nova, recente, que é proporcionada pela IEC 62271-307, da qual eu sou coautor. O software também reduz a quase zero a probabilidade de não passar nos testes, porque nós vamos fazendo tentativas de ajustes dos projetos, simulando os testes. Quando percebe-se que algo não está de acordo, você volta atrás, muda alguns dados, muda distâncias, até acertar até que a simulação do teste represente um teste bem sucedido. Ele se aplica a ensaios de correntes suportáveis de curta duração e de crista, os ensaios de testes de curto-circuito, em que se verifica o efeito de forças eletromecânicas, o ensaio de elevação de temperatura, que em geral é o ensaio que melhor define as características de um projeto e o custo do projeto, e também o ensaio de arco interno, que visa verificar se na ocorrência de um arco interno se podem surgir riscos para pessoas e instalações que estejam próximas àquele painel. Ele permite também um mapeamento de campos elétricos e magnéticos dentro de equipamentos e até mesmo em subestações completas. É uma ferramenta bastante útil e aplicável no dia a dia dos projetistas. Esses tipos de equipamento que vocês podem ver nesta tela são os principais tipos de equipamentos simuláveis. Nós temos aqui painéis de baixa tensão, duas configurações de painéis, a coluna do disjuntor e a coluna de barramentos com gavetas, painéis de média tensão, dutos blindados, subestações inteiras, completas, outro painel de média tensão, outro painel de baixa tensão. Existe uma série de variantes que podem ser selecionadas pelo usuário dependendo da necessidade que ele tem. Essas figuras, embora aparentemente simples,
elas conseguem, para quem tem um treinamento e quem tem os conceitos de projeto, representar, eu diria, mais do que 95% dos projetos possíveis no dia a dia de um projetista. Essa aqui mostra na parte esquerda um exemplo de uma tela de entrada de dados. Nós temos aqui um painel de média tensão, com um compartimento com um disjuntor, um barramento vertical, chaves seccionadoras nessas duas posições, e você entrando aqui com as dimensões nessas caixinhas amarelas, que você pode entrar e salvá-las, você pode compor exatamente a geometria do seu painel. Nessa parte central, você pode selecionar o tipo de teste que será realizado, o tipo de equipamento, como eu vou mostrar na apresentação um pouco mais à frente, usando o próprio software, e aqui os projetos que você vai acumulando no seu banco de dados, projetos que já são existentes ou projetos que você vai criar até através desse botão novo. Essa tela aqui ela está com uma parte do texto em inglês, mas no software todas da versão em português, todas as variáveis, todas as entradas de dados são em português. Aqui do lado direito nós podemos entrar com as dimensões das barras, os condutores, por exemplo, condutor número 5, esse é o condutor número 5. Aqui nesse exemplo é uma barra de 40 milímetros por 6,5. Você pode ajustar as dimensões das diferentes barras, os materiais das diferentes barras, a frequência, o material do invólucro. Nesse exemplo aqui é um invólucro de aço. Se vai ser usado um sistema de ventilação ou não, nesse exemplo aqui, o N significa que não vai ser usado, mas se eu clicar, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, em Y aqui, eu posso entrar com dados de um exaustor, com aberturas de ventilação, e vai ser feito um cálculo exatamente como aconteceria no dia a dia de um equipamento desse. A resistência do disjuntor, em geral, é a vista dos terminais, que é o fator mais importante que define a elevação de temperatura dentro de um compartimento que tenha um disjuntor, ou tem uma chave, um seccionador, um fusível. Tudo isso pode ser, o fluido pode ser ar, SF6, e tudo que define um projeto aparece aqui claramente em uma única tela para que você possa entrar com esses dados. E depois de clicar nesse botão aqui, resultados vão aparecer, dependendo dos testes que foi selecionado, se é um teste de elevação de temperatura, de curto-circuito, de arco interno, vai aparecer uma outra tela de resultados, onde você vai poder examinar detalhadamente a temperatura de cada ponto aqui dos barramentos, conexões, as forças que agem em cada isolador, em cada condutor, as sobrepressões desenvolvidas durante o arco interno. Tudo isso pode ser feito, e no treinamento nós vamos ensinar como analisar esses dados para dizer se o equipamento passaria ou não no ensaio. O treinamento que nós estamos começando agora a realizar, esse treinamento via web, ele é uma novidade. Ele é aplicado por mim, engloba 4 sessões ao vivo de 1h30, individuais, marcadas em comum acordo, agendadas em comum acordo com o interessado. Ele inclui o acesso a 4 vídeos, que são esses mostrados aqui nessa tabela do lado direito, que são muito completos, são vídeos da ordem de 30 minutos, mas resumem para cada um dos temas: elevação de temperatura, forças eletrodinâmicas, teste de arco interno, e esse primeiro, que é um vídeo introdutório, ele resume muito bem os conceitos que são necessários para usar o software. Usar o software e apertar botões, isso não ajuda o projetista, mas não é isso que resolve. Resolve você ter um conhecimento suficiente para poder analisar aqueles resultados que vão aparecer naquelas telas. E isso é feito através desses vídeos e até sessões ao vivo, onde eu faço na metade do tempo uma apresentação daquele vídeo anterior, e o restante do tempo eu fico à disposição para perguntas, as mais diferentes perguntas que os interessados têm. E o software, importante,
Nesse pacote do treinamento virtual está incluído o instalador da versão completa para computador do SwitchGear Design, que tem todas aquelas possibilidades. É um instalador simples, não é um programa pesado, e nós enviamos antes um documento que tem todo o procedimento de instalação. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, eu mesmo vou dar assistência direta na instalação e, vamos dizer assim, nosso trabalho termina quando a pessoa, quando o participante já está utilizando bem o software e com um bom conhecimento dos conceitos. Os 4 vídeos, então: elevação de temperatura, forças eletrodinâmicas, arco interno e o treinamento, as informações gerais de treinamento do uso do SwitchGear Design. O SwitchGear Design tem essa versão que é paga, essa versão completa, e ele tem uma versão também, que eu chamo a versão para web, que está disponível na internet. Basta entrar no site da Cognitor para examinar o link que aparece lá. E essa versão para web é uma versão muito completa, ela faz os mesmos cálculos, porém ela não tem as facilidades de poder salvar projetos, de poder criar um novo projeto, não inclui todos os projetos, porque alguns deles seriam muito complicados de utilizar sem você ter tido o treinamento, mas ela está lá livre para utilização e é muito interessante para quem está pretendendo fazer o treinamento, para poder verificar o que é essa ferramenta poderosa que é o SwitchGear Design. Aqui nós vamos mostrar, faço uma demonstração aqui de uns 10, 15 minutos sobre como eu rodo o programa, como seleciono o tipo de equipamento, como eu faço cada uma dessas tarefas. Nós vamos mostrar aqui ao vivo com o software aberto. Vamos então imaginar que nós temos aqui em nossa tela o nosso SwitchGear Design já instalado e com um ícone na tela como esse que eu estou mostrando. Eu vou clicar no ícone. Então tenho aqui apresentada a tela do SwitchGear Design. Clicando nos vários botões desse primeiro quadrado, eu posso selecionar os vários tipos de equipamentos simuláveis com o SwitchGear Design, como painéis de média tensão, baixa tensão, dutos blindados, subestações completas. Eu posso fazer aqui uma grande extensão de combinações e, através desses vários dispositivos, nós podemos fazer a simulação de várias alternativas de projeto, como essas que eu estou mostrando aqui. Essa caixa, na parte superior, ela se destina a selecionar os tipos de projeto. Essa outra caixa se destina a selecionar os vários tipos de testes que podem ser simulados. Então, vamos imaginar que eu tinha aqui um projeto de um painel de média tensão, digitei aqui todos os valores apropriados do meu projeto. Eu posso criar novos projetos, posso utilizar algum projeto que já esteja, como esse daqui, que já está ali selecionado na tela. E vamos imaginar que eu então tomei o meu projeto desejado, mudei as variáveis, mudei, por exemplo, aqui o número de barras por fase. Por exemplo, eu mudei a dimensão de uma barra, mudei os vários materiais como cobre, alumínio, tem estanho, tem uma prata, tem uma série de materiais que nós podemos simular. Nesse exemplo aqui, eu simulando o cobre, e posso fazer isso tanto para os condutores 1 e 6 dessa figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como para o condutor 7, que é o condutor horizontal que passa por cima do painel. E posso fazer isso de forma independente.
Imagina que eu mudei todos esses dados, mudei a corrente de curto-circuito, a duração e todos os aspectos de projeto que eu vou mostrar depois em cada um dos testes, em cada uma das aulas para elevação de temperatura, arco interno e curto-circuito. Imaginem então que eu mudei esses dados e quando já está tudo pronto eu venho simplesmente aqui nesse botão resultados e vou clicar sobre ele. Vocês reparem que aqui está selecionado forças eletrodinâmicas. Ao fazer isso, eu vou ter aqui nessa tela de resultados as tensões mecânicas em cada um dos condutores. Reparem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses números são os números correspondentes a esses condutores que eu mostrei aqui nessa figura. Então eu posso, com um simples clique, ver as tensões mecânicas em cada um dos condutores. Posso ver que esse aqui é o que está com valor mais elevado. Posso comparar esse valor aqui, que aparece também aqui do lado de cá, com os limites de suportabilidade do material, que nós vamos mostrar na aula específica lá de forças eletrodinâmicas. Posso ver as forças dos isoladores nas 3 direções, X, Y e Z, para poder comparar também com os valores de suportabilidade dos isoladores daquele fabricante. E através disso eu consigo simular um ensaio de forças eletrodinâmicas, de curto-circuito. Posso simular um ensaio de elevação de temperatura com esses mesmos dados, por exemplo. Cliquei no botão resultados, ele está rodando e vejo aqui as elevações de temperatura em cada um daqueles condutores que compunham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquele condutor. E aqui do lado de cá eu vejo um resumo. Então, por exemplo, no ponto A, que é esse ponto aqui, que é na extremidade lá para a conexão dos cabos dos barramentos aos condutores externos, eu vejo que aqui eu tenho 30 graus. Então, esses pontos que vocês podem ver aqui são os pontos que estão lá na norma técnica e que devem ser comparados com os resultados da simulação de ensaios. Posso ver os watts, posso ver as resistências e reatâncias dos barramentos, resistência de contatos, de barras, todas as informações que me permitem verificar se o equipamento passaria ou não. Posso, inclusive, ter uma visualização em 3D do que está acontecendo naquele trecho de barramento. Posso ver com mais detalhes aqui as conexões. É possível fazer uma série de ações e atividades. No ensaio de arco interno, vou clicar aqui em arco interno. Essa é uma operação um pouquinho mais demorada. Eu especifiquei aqui a corrente de curto-circuito, vou clicar em arco interno. Tenho as correntes, as durações, os volumes dos vários compartimentos e posso clicar aqui também no botão resultados e através disso eu vou poder visualizar a curva da sobrepressão que está acontecendo dentro do equipamento, dentro do painel, dentro do invólucro, ao longo do tempo. E através dos valores do pico dessa curva, da integral dessa curva da sobrepressão, e também por um exame rápido aqui das tensões de arco e das correntes, eu posso obter ao final da simulação, ela já está quase próxima ao final, posso obter através desses resultados, os resultados dos picos de sobrepressão, tempos para alcançar esse pico, a integral da curva, que eu vou comparar com determinados valores de parâmetros, de indicadores de projeto, que isso é explicado no treinamento, que diriam se o equipamento passaria ou não passaria naquele determinado ensaio. Nesse caso aqui, para o arco interno, como eu mencionei, ele é um pouquinho mais demorado, está agora chegando aqui no finalzinho. No final eu tenho aqui um resumo desses valores que aparecem nos gráficos. Pico da sobretensão 53% ou 155 kPa, integral sobre o tempo 7, e esses valores são comparados com valores de certos indicadores que eu vim adquirindo aqui ao longo do tempo, a experiência, para saber o que dá certo, o que passa no teste e o que não passa no teste.
e isso tudo vai ser explicado lá ao longo do treinamento. Nessa visualização desse vídeo é algo muito rápido, apenas para dar ideia de como funcionam as telas, são apenas essas duas visualização daquele sistema 3D que eu mencionei antes. Existe até uma outra calculadora aqui, que é a calculadora da IEC 890, essa eu não vou explicar aqui não, vou deixar para explicar lá no treinamento mais à frente, no treinamento completo, para não causar confusão. E mostramos aqui então, quando eu quero fechar o software, basta eu clicar aqui na parte de cima e todos esses dados que nós salvamos, eles vão ser salvos no banco de dados que nós explicamos no treinamento completo. E para referências e para contatos, nós temos aqui o meu e-mail, temos o site da Cognitor, temos aqui o texto completo, que é esse que eu estou mostrando aqui. Então, nesse vídeo curto, eu agradeço a presença de vocês e espero poder vê-los em um dos próximos treinamentos, e todas as informações estão sendo disponibilizadas no site da Cognitor. Muito obrigado, até logo.